As organizações, os partidos, como o PCBR, deixou muito de lado o trabalho político e partiu mais para o lado operacional armado. Né? Isso pode ser considerado um grande erro, de não formar quadros, de não fazer um trabalho mais político do que operacional e armado. Aí que está, que trabalho político podia ser feito naquela... Eu tenho me perguntado, às vezes, o que realmente se podia fazer naquela época. O partidão adotou uma linha a de menor atrito possível, né? A de ações muito minimalistas, que não chamassem atenção, e isso acabava numa numa passividade, né? Mas o contrário, cair nos assaltos, nos atentados, etc., como o atentado ao quartel-general que houve aqui, era o certo naquela ocasião. Eu creio que há certas circunstâncias históricas em que as forças revolucionárias não têm outra saída senão esperar. A experiência histórica tem demonstrado isso. Luta de massas não era viável, porque não havia como contactar as massas. Quer dizer, com folhetos, sindicatos não se podia atuar, diretórios estudantis não se podia atuar. Então, e outros tipos de organizações que houvesse, também eram todos fortemente vigiados e reprimidos, né? Então, era uma situação, de fato, que se devia esperar um pouco, esperar que passasse tudo isso e ir abrindo brechas vagarosamente até desembocar, como se desembocou na campanha das diretas. Isso já no final da ditadura e após a anistia, né? E o atentado? Ou antes da anistia. As diretas começaram antes da anistia, né? Eu não me lembro bem. Depois da anistia. Quer dizer, a viabilidade de trabalho de massas naquele momento não havia. Isso está claro para mim hoje. E nós queríamos fazer isso, mas o fato é que ninguém conseguiu. O que conseguiu o PCdoB indo para o Araguaia? Não atraiu as massas locais. Mesmo porque o lugar para onde eles foram era um lugar vazio naquela época, um lugar muito pouco povoado. Hoje talvez tenha mais densidade, mas naquela época era uma região de muito pouca população. E por isso eles puderam se juntar durante um certo tempo, né? Cerca de 200 militantes, uma coisa assim. Mas acabaram abrindo, não se sabe até hoje quem abriu. Uns falam que foi um militante de Fortaleza, outros dizem que foi uma das participantes, uma militante que veio para São Paulo, falou com parentes e daí a coisa se difundiu e a repressão soube. Mas, enfim, era muito, muito difícil mesmo naquela época. Mas a ditadura, é claro, não podia ser eterna, porque ela também angariava inimigos dentro da própria classe média, que ela, a princípio, na qual ela, a princípio, teve apoio. Mas com o tempo, com a política que desenvolvia, com as negociatas, as roubalheiras e o arroxo, a impossibilidade de qualquer manifestação, a imprensa sob severíssima censura, né? Não dava para sair nada em sentido contrário. Então tudo isso acabaria também minando o apoio da classe média. Nós teríamos que apostar nisso. E que foi o que aconteceu. Né? Professor, o atentado ao aeroporto dos Guararapes. O aeroporto, o atentado? Como o senhor considera esse fato? Isso foi pela pessoa da pena. Eu falo nele, no meu livro, Combate nas Trevas, há uma página sobre isso. Né? Eu não me lembro dos detalhes, mas o atentado foi preparado por militantes lá de Recife, né? Porque o Costa e Silva, que era o presidente do Brasil, estava em João Pessoa. E se esperava que ele voltasse de João Pessoa, havia informação, de avião para Recife. Então o atentado foi preparado lá no Recife, para o aeroporto.
Mas, por uma circunstância qualquer, houve pane no avião e tal, o Costa e Silva voltou de carro. João Pessoa, você sabe, 3 ou 4 horas de viagem de Recife. Então, não houve um atentado contra ele, mas houve uma exclusão, houve eu não sei bem o que provocou aquilo, se foi a presença, parece que um almirante estava presente no aeroporto, eu acho que foi isso, né? Eu confesso que são coisas que eu pesquisei há muito tempo, escrevi e depois passei para outros assuntos. Então não tenho os detalhes. Mas você consulta meu livro, está lá. Não, sim. Então acabaram detonando uma bomba que matou, parece um jornalista e um militar, e resultou em prisões, etc. Foi esse então o atentado dos Guararapes, do aeroporto dos Guararapes. Mas assim, o senhor considera que foi um erro? Hein? Deixa eu só